Acompanhar os filhos na escola, levá-los ao médico, tarefas domésticas, cuidar do marido. Você se identificou com alguma dessas atividades ou até mesmo com esse cenário? Pois saiba que você pode estar passando por uma exaustão. Por isso, esse é o tema deste episódio do Mães de Jundiaí, que, pelo que consta, bomba lá na comunidade, é isso? Olha, eu acho que 15 a cada 5 mães... Não, é 100%. Todas as mães estão cansadas. A gente vem de um processo muito exaustivo que foi a pandemia. Eu falo muito que se a gente se virava em 100 antes, a gente teve que se virar em 1 milhão, porque a gente foi tudo durante a pandemia, né? Então, ficou tudo que já era responsabilidade nossa aumentou exponencialmente, assim. Então, não tem uma mãe que não tá cansada. Por isso que nós trouxemos aqui uma mãe supostamente sobrecarregada, se é que pode existir isso, porque parece que quando você fala mãe, já subentende-se, né, essa exaustão. E uma especialista para nos dar dicas de como driblar essa situação e evitar que o pior aconteça. Então, vamos às apresentações. A Mariana da Cunha, 25 anos. 25. Um filho de quantos anos? 1 ano e meio. E gravidinha? Grávida. De 8. De 8 meses. De 8 meses. Imagina a vida dessa mulher. E aqui para nos dar dicas, né, de como conduzir essa situação, que ela é traumática se não for cuidada, né? A Flávia Dutra, que é mentora de mulheres e também hipnoterapeuta. Falei correto, acho, né? Falou. Então vamos lá. Vamos começar, Flávia, falando um pouquinho sobre... existem sinais... Posso começar, né? Deve, porque eu tô aqui de ouvinte hoje, porque eu sou a mãe cansada. Existem sinais que a luzinha do alerta acendendo o alerta, né? Existem muitos sinais. Então, assim, acordar extremamente cansada, mais do que foi dormir. Dores no corpo, dores musculares, dor de cabeça frequente, enxaqueca, dor de estômago, variações de humor, né? Então, a mãe que tá sempre gritando, que não consegue... E assim, a gente fala muito até do grito, mas a paralisação também é ruim. Como fala, permissividade, né? Então, ou eu tô muito no estresse, ou eu tô muito permissiva. Ambos é um sinal ali de que tem algo acontecendo comigo. Insônia, né? Acordar no meio da noite... a perda de fome ou aumento de fome, então comer mais ou eu comer menos, são alguns dos sinais. Essa lista é grande, assim, fadiga, falta de ar, enfim. Desculpa, eu queria aproveitar para perguntar a quem tá assistindo a gente, para colocar aqui qual é a lista do que tá sentindo nesse momento. Acrescentar os sintomas. Pra gente entender, porque assim, eu acho que faz muito sentido para muitas mães isso. Ela foi falando, eu falei assim, eu tive... check. Porque realmente é uma exaustão mesmo. Mariana, você ouvindo tanto essa abertura aí das inúmeras funções, né, que uma mulher... quando está grávida, quando se torna mãe, tem. E agora a fala da Flávia, você se identificou? Só com tudo. Só com tudo. Um adendo lá no grupo, o que mais tem, eu até mostro, eu falo, gente, o que é de mãe? Falando, alguém conhece um advogado pra fazer a parte do divórcio? Pra você ver aonde leva, né? Não é só ali entre a mãe e ela mesma. Vai pro casamento. Exatamente. Esse é um ponto bem interessante de trazer, porque o que acontece é um potinho mesmo, né? Imagina aquele potinho que tá enchendo, então começa a acordar muito cansada, começa a ficar irritada, começa a perder, aí ter oscilações de humor, tal. Chega um ponto que você não aguenta nada nem ninguém. Então você acaba falando assim, o meu filho, tem aquela que a gente fala assim, eu vou fugir, mas vou levar junto, né? E aí vai muito pros relacionamentos e pro trabalho também. Então, às vezes, o trabalho é o estopim, mas no relacionamento respinga, não tem como. Porque daí o outro chega num dia também que não tá bem, que tá cansado, a mulher tá exausta, e aí aquele momento vai falar, mas é tudo eu, né, tô sobrecarregada. Então, esse autocuidado, ele passa por à medida que a mulher se cuida, né, e acha esse lugar, porque o cansaço todos nós vamos ter, a gente não tá ileso a isso, não tem como. Mas o cansaço, ele é diferente da exaustão. A exaustão é aquele ponto de assim, eu não aguento mais, sabe? Você escuta, mas você não processa. Você tá num nível
de sobrecarga, de esgotamento mesmo. Então, esse alerta, né? Como eu tô recebendo as coisas, eu consigo receber? Ou já me dá um negócio ruim, uma estranheza, uma palpitação, aí cada um vai ter um sintoma diferente. E respinga nas relações familiares como um todo. Mariana, como é que o interessante da tua história é que você tem essa noção, né, de que você faz além da conta aí. Como é que você tem tentado buscar alternativas para a situação não ficar pior? Pensando pelo lado positivo, que é uma fase, que hoje, o dia foi assim, amanhã vai ser diferente. Ou assim, de manhã a gente acorda com maior disposição, né? Tem até vídeos. A gente vai falar, não joga no chão. Aí chega a noite, eu já não falei pra não jogar no chão. E é assim, só que daí... Enchendo, né? Eu penso, não é culpa dele. Já começa por aí, não é culpa dele. Eu sou adulta, né? Tem que colocar isso na cabeça. E eu penso, amanhã vai ser diferente. Ou daqui a pouco vão ser 2. Se eu ficar pilhada dessa forma, imagina com 2. Não é a criação que eu quero passar pra eles. Problemas meus são meus. Não posso passar pra eles. Tem que dividir, eu acho. Então, eu tento dividir. Não é sempre, né? Tem alguma historinha sua para dividir com a gente? Peraí, que eu vou abrir aqui, ó. Na verdade, tem, né? A pandemia, não posso negar. Eu sou mãe solo, né? Faz 5 anos. Então, eu fico com a Bia praticamente mais de 20 dias por mês. Somos só eu e ela. Então, toda a responsabilidade... Pediatra, casa, comida, lanche, escola, estudo, tem que tomar vacina, tem que isso, tem uma festinha de aniversário, tudo fica nas minhas costas, não tem jeito, não tem pra onde ir, né? A gente tenta dividir o que é possível, mas às vezes não dá pra dividir tudo, porque ela fica comigo. E aí chegou na pandemia e eu tava exatamente assim, ou... Às vezes permissiva demais, tá, Beatriz, faz o que você quiser, tá, Beatriz, eu não, sabe, tipo, não conseguia ouvir a voz, nem minha, nem dela, porque era só nós duas. Ou era gritando e fazendo aquele escândalo. Que é uma das coisas que a Mariana já contou aqui pra gente antes de começar, a gente precisa muito ter um sinal de alerta pra, pelo menos, pedir ajuda. Porque se a gente não pedir ajuda... Por mais que as pessoas ao nosso redor peçam por nós, se a gente não fizer, não vai acontecer nada, não vai mudar. Então, eu tive o sinal de alerta de que eu estava num processo que já não era mais eu, bem, bem difícil mesmo. E hoje eu tenho ajuda médica. Então, eu já fazia terapia, que eu acho que toda mãe tem que fazer, é essencial para todas as pessoas, né? Eu ia falar isso. Todas as pessoas. Mas a maternidade traz um peso de culpa. Tudo que a Mariana falou aqui, culpa. Como que eu vou... Daqui a pouco eu vou ter 2. Como que eu vou agir assim? É muito puxado, né? Fica um peso muito grande em cima de você. Das mães, em geral. Julgamento o tempo inteiro. O medo do julgamento. Então, eu acho que a terapia vai ajudar a gente a enfrentar isso sem esse peso de tudo. Vai ter julgamento? Vai ter. Agora, como você vai lidar com isso, que é o diferencial. Eu tô indo pra esse lado da Mariana. O pote meio cheio, o copo meio cheio. Então, assim, tá tudo uma droga. Mas, dentro de toda essa droga que tá acontecendo, tem isso aqui, que é onde eu vou me apegar. É isso que vai. Então, assim, não vai ter uma mãe que não vai ter alguma história de ter o passado dos limites e da exaustão. Então... eu quero aqui só fazer uma parte que é o seguinte, a gente está falando aqui, obviamente, de mães, né? Mas talvez a Flávia vai discordar ou concordar comigo, a mulher em si, ela é um bicho que ela tá sempre cobrando dela mesma, né? Então, tem que estar sempre bonita, tem que estar sempre arrumada, a casa tem que estar arrumada, a comida tem que estar pronta. Aí, no caso das mães, ainda tem aquela carga a mais, né? E com relação à terapia, eu acho que eu sempre brinco nessa situação, que é o seguinte, eu acho que terapia deveria vir na cesta básica, porque é muito importante. Extremamente. Né? Na prática, Mariana contou um pouquinho a história dela, na prática, o que é que essa mãe pode fazer para buscar, né, além da terapia, obviamente, o pensamento positivo? O que mais você diria para essas mães
estão sentindo aí o elastiquinho. Isso, O que você diria que pode ser feito na prática? Acho que é bacana até trazer esse conceito que nós falamos aqui antes de começar a gravação do elástico, né? Porque ele retrata bem essa situação. Então, o nosso organismo é como um elástico. Então, a gente começa a puxar, né? Tô estressada, tô cansada, vou puxando. E eu preciso achar momentos de voltar ele um pouquinho, para ele não ficar só sendo puxado. Porque se ele só puxa, ele vai lacear. E é aí que vem o burnout, que vem a medicação, vem casos de saúde mais severos. Então, essa atenção de ir e voltar. Esse é um primeiro ponto. E aí, como então fazer esse voltar, né? Aí me vem uma palavra que as mães precisam acessar. A vulnerabilidade. A nossa humanidade. E até trazendo um relato pessoal, quando eu comecei a estudar sobre isso, mente, comportamento, eu tinha uma ilusão que ia chegar um momento que eu ia ter resposta para todos os comportamentos desafiadores, que eu ia saber lhe conduzir. E não é assim, né? A gente vai ficar cansada em alguns momentos, vai estar com o paviozinho de paciência lá embaixo. Aí no outro dia você vai acordar amando, abraçando, beijando. Daí no outro você vai falando, nossa, hoje eu vou fazer o básico porque é o que eu dou conta de fazer. Mas esse movimento que a gente precisa ter passa por aceitar que nós somos vulneráveis, nós estamos suscetíveis a N situações, que nós estamos fazendo o nosso melhor cada dia. Acho que esse ponto, 2 pontos, Mari, que você trouxe. A questão do pensar positivo, de pensar o melhor possível para a situação, que a gente sempre tem esse viés de escolha. E também, não deu hoje, amanhã eu vou tentar um pouquinho mais. Então, eu falo assim, 1% todos os dias, sem chicotinho. Sabe? A gente não precisa de mais chicote. A gente já tem o suficiente da vida ali no nosso entorno, né? Então, aliviar essa pressão interna, entender que somos humanas e entender que eu posso fazer um pouquinho melhor no outro dia, um pouquinho melhor no outro dia. E outra coisa, a parte do descanso, né? Nós falávamos aqui também antes. Às vezes, você tomar um banho um pouco mais concentrada em você já é o suficiente. O banho já é uma coisa que a gente vai tomar mesmo. Então, experimenta tomar um dia de luz apagada, experimenta pôr uma velinha um de outro, conversa lá, né, com o marido, ou se o filho tá mais velho, fala, olha, dá uns 5 minutinhos aqui pra mamãe, porque muitas vezes nós não nos permitimos também. A gente acha que a gente tem que estar nesse controle, e a gente não tem o controle de tudo. E um ponto que você trouxe do julgamento também, Lívia. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus filhos, assim, quando a gente tá num ambiente de muita gente, tem muitos olhares, né? Eu começo a brincar, assim, cadê a mãe dessa criança? Quando eu começo a fazer alguma coisa. Brincando com aquilo, porque, assim, eu escolho as minhas lutas e brigas. Então, assim, a gente, até pela nossa exaustão mesmo. Então, tem sempre assim, nós temos valores, nós temos conceitos de educação. Sabe que eu preciso pegar tão pesado em cada momentinho, em cada deslize? Né? Será que eu, enquanto pessoa, ia gostar? Né? Então, assim, às vezes, esse pequeno ajuste de mentalidade mesmo, da mãe se permitir ser vulnerável, entender que vai ter julgamento, porque o julgamento fala da pessoa, não fala da gente. Então, assim, eu olhei aquela situação, eu entendi que ela não é algo agravante para o meu filho, para minha filha, tá tudo bem. E eu sigo. Então, essas pequenas permissões somadas, elas levam a uma tranquilidade interna. E aí a gente lida melhor com esse cansaço, não chegando no pico de exaustão, um caminho. Quero saber de vocês o seguinte, como é que vocês relaxam? Tempo para resposta. Ai, Jesus. Sabe o que eu acho engraçado? Que quando a gente tem um tempo... Na verdade é assim, todo mundo fala, tá grávida, enquanto o Murilo tá na creche, que ele frequenta a creche. Descansa. Mas você não consegue, você fala, não, já deixa eu deixar tudo preparado aqui, porque daí depois é mais fácil, mais tranquilo. Então, não descansa. Sempre quer fazer alguma coisa. Ou quando você se permite descansar, no meu caso, eu não lembro mais o que eu gosto, por exemplo. Aí você fica lá, mas o que eu vou ver? E fica... Ou eu vou escutar uma música, mas que música? Que tipo, Nada te agrada, na verdade, porque já deixou tanto de lado, e nem é culpa dos outros, às vezes é a gente. Sim. Deixou tanto de lado que você já nem lembra o que você gosta, o que te agrada. Já não sabe procurar esse caminho. Então, também é preocupante. Ou quando falam, descansa, tira um cochilo. Mas aí, as pessoas não sabem, não pensam que o que você tem que fazer agora vai ficar para mais tarde da mesma forma. Então, eu não consigo. Raros os momentos que eu
consigo deitar um pouquinho, sei lá, ficar no celular. Porque eu penso, mas eu tenho coisa pra fazer. E aí, se eu não fizer agora, fica pra depois. E depois o Murilo vai acordar. Aí vai ser ele, a louça, acumula. E eu esqueci da sua pergunta. A minha pergunta era sobre se Relaxar, você consegue é. relaxar. E O que disse- você O que que faz? você faz? Entendi. Nada. Não relaxa. Penso como seria se eu pudesse relaxar. É. Olha, eu não sei como seria. Tá tão distante, assim, né? Olha até pro horizonte. Eu acho que antes da gravidez, o que eu fazia pra relaxar era tomar uma cerveja com o Renan. A gente ficava ouvindo música. E a gente tinha ainda essa disposição. Agora já não dá. Então, assim, sexta-noite hoje. Os dois olham assim, um pra cara do outro. Ele tá cansado porque foi trabalhar. E eu tô cansada porque fiquei em casa. Aí vamos pedir um lanche e assistir uma série. Mas é um jeito. É o nosso jeito de relaxar. Sim. É o nosso jeito de relaxar hoje. Mas não é mais como era antes, que era assim, primeira gravidez. Você tira um cochilo, dorme a tarde inteira. Agora, a segunda... Nossa, eu só lembro que eu tô grávida porque minha barriga Tá aí. está grande. Do resto, não tem tempo pra ficar pensando. Eu não arrumei nada ainda pro bebê. E Quem não viu esse filme, né? E isso é assim mesmo? Muito, muito. Está se vendo, né? Eu Mariana? tô. Eu acredito muito assim. Quando nasce um filho, você fica naquilo, né? É a sua prioridade e outra. Até uma determinada idade, tudo é você, né? Mãe, pai. Mas principalmente a mãe. Principalmente por conta da amamentação e tudo mais. O vínculo que é maior, acaba sendo maior por conta disso. Eu aprendi muito, e aí volto a falar da terapia, que é muito importante, que eu posso. Então, por exemplo, a Bia, ela gosta de tomar banho comigo. E eu falo, Beatriz, eu detesto tomar banho com qualquer pessoa. O meu banho é o meu momento. E eu falo isso pra ela. O banho é o meu momento, então a mamãe vai tomar banho sozinha. Obviamente, um dia ou outro a gente toma, não tem problema, não é assim. Mas assim, ela sabe que tomar banho, eu gosto de tomar banho É o seu sozinha. ritual. É o meu momento comigo mesma. De eu chorar, de eu rir, de eu cantar, de eu fazer o que eu quiser. O palco é meu ali, então eu faço o que eu quiser. Então assim, hoje eu aprendi, e aí eu tento levar isso pra ela, que eu acho que isso é o mais importante, a gente passar pros nossos filhos a importância desse momento nosso. Eu namoro, como eu sempre ponho aqui. Uhum. E ele toca. Então, eu gosto de ver o show dele. Eu gosto de ver quando ele toca. Quando eu tô com a Bia, eu converso com ela. Vamos. A gente chega num comum acordo. Se eu quero muito ver, eu convenço ela a ir comigo. E se eu entendo que é o momento pra eu ficar com ela, eu não vou no show e fico com ela. Isso acontece direto. Mas o meu namoro é uma parte que eu gosto. Ou quando a Bia vai pra casa do pai e o namorado tá tocando e eu não quero ir. Ficar fazendo absolutamente nada. É o meu momento. É o meu momento. Arrumar a casa na hora que eu quero. Lavar a louça na hora que eu sinto que agora sim. Agora eu vou lavar a louça feliz. Isso. Né? Tipo, é a hora que eu tirei para lavar a louça. Então essa louça vai estar lavada Até agora, terminar. até acabar. Então, assim, eu respeitar o meu processo. Não é porque tá uma louça ali suja que eu sou desligada, que eu sou porca, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não ligo pras coisas. Não. Porque no momento, se eu lavar aquela louça, eu vou lavar de qualquer jeito e eu não vai me trazer nenhum êxito. Nem a louça estar limpa vai me deixar tão feliz, porque eu não vou fazer isso com vontade. Quem que lava a louça feliz? Quem que varre a casa, passa um pano? Não, é muito difícil, porque são coisas que a gente não faz. Não faz... Não, faz, né? Mas não faz com prazer. Não tem aquela alegria em fazer. Não é Mas alegria. sabe um escape que eu tenho disso? Eu tô sempre ouvindo algo que eu gosto. Então, para essas atividades mais corriqueiras aí, que é secar gelo, né? Acho que por isso que estressa tanto a gente. Porque você faz e tá sempre por fazer. No minuto não é? seguinte já tá tudo de Isso. volta. Então, eu coloco um podcast, eu coloco um vídeo no YouTube, eu coloco uma aula que eu quero Sim. assistir. Então, a minha mente
né? Ao invés de trazer ali para esse fardinho ali, né? Ela tá conectada com possibilidades. Então, eu vou, nossa, olha que legal e tal. Porque é um momento que você tá no braçal e a tua mente tá vagando. Então, é um grande perigo, né? E o que vocês trouxeram chega muito no autoconhecimento. Que é isso que eu defendo bastante. Então, como eu vou saber o que eu gosto? Como eu vou saber o que eu faço bem? Como eu vou saber o meu talento? Porque todos nós temos um talento natural. Então, tem algo que a gente faz bem. Seja ouvir, seja falar, seja limpar. Tem pessoas que se sentem bem organizando, cuidando, limpando. E tá tudo bem. É do perfil. Cada um vai se encontrar naquilo. Só que percebeu que não é teu perfil, você tem que ter um escape. Senão, você vai fazendo aquilo, né, de forma automática. Você vai fazendo. Obrigação. E lá, no fundo, fica aquele peso, fica aquela exaustão, porque é uma coisa que para você é chata, né? Então, esse autoconhecimento de como eu funciono, né, como eu lido melhor, porque aí vai ter um dia que você o filho descansou, e você olha a louça, e você se olha. Como eu tô? Nossa, hoje ele acordou à noite, tava com febre, tava com tosse, eu tô acabada. Então, eu vou descansar e eu junto com a louça da próxima refeição, por exemplo. Então, a partir do momento que eu me escuto. Agora, não, nossa, hoje eu tô bem. Não vou, eu vou deitar, não vou conseguir dormir. Não quero assistir uma série. Já vou resolver isso. A hora que meu filho acordar, vou brincar com ele. Então, é entender que nós temos esse movimento e respeitar isso ajuda demais a não exaurir também. É porque, ouvindo a Mariana falar, dá a sensação de que ela se perdeu no meio do caminho, né? Que é extremamente comum. De você prioriza os filhos, você prioriza o marido, a casa, a profissão. E aí, cadê a Mariana, né? E até porque ele também tá com pouca idade. Porque eu percebo assim, né? Quando vai ali pros 2, 3 anos, a criança começa a ter umas pequenas autonomias. E aí, nesse momento, a mulher começa a fazer essas perguntas. Tipo, nossa, o que eu gostava? O que eu fazia, né? Que me alegrava? Como é mesmo descansar? Como é mesmo assistir uma série, né? A primeira vez que você volta, tira do filme infantil, você fala, gente... Existe esse universo, existe esse universo, Então, você sai um pouquinho disso. Então, quanto antes você... E agora que você já vai ter esse dose dupla, né? E quando nasce o segundo, porque do primeiro, eu ficava assistindo também com ele. Punha lá uma série que eu gostava... Ficava lá, ele dormia e acordava no meu colo. A segunda já é carrinho, porque o primeiro tá demandando, já tem atividade da escola, já tem o almoço, né? Porque por mais que o outro é só peito, tem o almoço. Então, muda esse cenário. Então, a gente encarar isso com esse olhar positivo, aceitando a vulnerabilidade e achando pequenos pontos ali de acolhimento, né? Seja o banho, seja esse momento de não vou fazer nada, né? Seja esse momento de se reencontrar no que eu gosto. Então, coloca uma música que você ouvia antes da maternidade, já vai liberar um gatilho para você se conectar com a sua outra versão anterior à mãe. Vai trazendo isso para o seu dia a dia. É engraçado, né? Você falou, deixa a louça acumular para a próxima refeição. É uma afronta. E o pior é que quando o Renan fala, ai, Má, faz depois, tá cansado, eu também. E a gente é muito cruel, né? Chega a ser muito cruel. Aí você fala, o quê? Deixar pra depois? Não, mas tem que se fazer agora. É agora que eu vou fazer. Só que aí, a gente já se conhece, então eu já penso, não, mas eu tô tendo essa atitude porque tem alguma coisa errada em algum lugar. Então, eu odeio pisar descalço em casa e grudar coisa. Nossa, eu odeio, me dá uma aflição. E com criança pequena, você tem que ficar o tempo todo. Mas também não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E se você faz, antes do Murilo frequentar a creche, ainda foi um assunto discutido em casa. Porque quando eu descobri a gravidez, agora não dá pra trabalhar. E se eu já tava nessa confusão de tentando organizar a rotina de Murilo com casa e tava complicado, imagina agora grávida e quando nasceu o outro. Até eu voltar a trabalhar, né, e tal. Aí eu inscrevi ele na creche. E a Ana falou, ai, mas muito cedo. Mas eu persisti naquilo. E hoje eu falo, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Antes, eu não tinha tempo de qualidade com o Murilo. Porque ele ficava ali, brincando, e eu fazendo outras coisas. E eu nunca tirava um tempo pra dar atenção só pra ele. Então, por mais que ele estivesse comigo o dia inteiro, eu não tava com ele o dia inteiro. Que tem diferença, né? Sim, então, muita. Aí agora de manhã ele vai pra creche e à tarde
acorda e fica comigo. Então, ele me acompanha no que eu tô fazendo. É diferente, a gente conversa, né? Tem mais... Eles entendem mais. Agora, se eu não tivesse recorrido à creche, eu não sei... Você seguiu sua intuição ali também, gritando, tipo, esse é o melhor caminho. Isso é importante a gente identificar também, porque muitas mães carregam culpa. Teve até um episódio, né, da transição de carreira aqui com vocês que eu achei incrível, porque é exatamente aquilo. Se a gente tá num trabalho, né, consumindo ali a maior parte do dia, tem uma culpa. Se a gente tá em casa, mas aí tem a rotina de casa, tem tudo isso, não consegue sentar, tem uma culpa. Então, é escolher mesmo, independente se tá, né, pras mães de casa, se tá trabalhando ou se tá em casa, escolher um bloco de período que vai conseguir. E analisar tudo isso. Às vezes, realmente, você vai encontrar caminhos. Às vezes, uma ajuda, né? Às vezes, a avó fala, deixa aqui. Tem mães que falam, não, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar conta, né? Então, entender isso que você pode permitir ajudas. Então, no seu caso, foi a creche, essa permissão de uma ajuda para você respirar. Mas assim, quem é a dona de casa, né? Ela cuida da família e, às vezes, não precisa levar a criança para a escola. Então, eu ainda me perguntei, mas se minha mãe conseguia, por que eu não consigo? Ai, que peso Os que a gente chicotes que a gente traz, né? Que geração Nutella mesmo, é essa que eu tô. Mas daí, não, tira da cabeça, é isso mesmo. É o melhor. Porque hoje a realidade é outra. Nós vivemos num mundo completamente diferente do que nós quando crianças. Exatamente. Gente, a gente passou... Mariana não tá... Mariana novinha ainda. Novinha. Mas a gente passou por muitas mudanças. Ela pegou boa parte, né? Mas a gente veio de mudanças de fita cassete. Você é da geração da fita cassete? Não, lógico. Tá vendo? A gente veio de um passado muito diferente do que nossos filhos hoje vivem, né? Então, assim, a gente precisa entender que o peso que as mães carregavam hoje não são os mesmos que a gente carrega hoje. A gente não pode trazer isso. E é uma questão de trabalhar muito a nossa essência como mulher, indivíduo. Isso, exatamente. E não como filha de fulano, ciclano, não como mãe necessariamente. É como a Lívia, Os meus como a papéis, Mariana, né? Os meus papéis. os Por meus isso papéis. que eu trouxe essa questão para mulher, acima de tudo. Isso. É isso aí. Porque, na verdade, a gente começou a falar de burnout aqui, eu tive. Não sou mãe. Então, eu tive uma exaustão que eu quase fui embora. Então, assim, a minha pergunta aqui é a seguinte. Como que a gente tem que olhar carinhosamente para essa situação para não deixar o elástico estourar, né? Porque pode acontecer. Então, e acontece. A gente não pode fechar os olhos para essa questão. Também por isso estamos trazendo esse episódio para cá. Então, porque assim, a gente pode olhar e achar tudo normal. Ah, é normal eu cuidar, é normal eu lavar a louça agora, é normal eu não ver mais beleza em coisas que eu via. Não consegui chorar. Não consegui chorar. Então, assim, como que a gente olha e fala, não, peraí, parou, vamos olhar com atenção para nós Isso. e evitar que o pior aconteça, né? Exatamente. Inclusive, eu também tive, né, um burnout de parar no hospital. Na ocasião, nós chegamos em casa e eu não consegui descer do carro. Meu marido desceu, meu filho dormindo no banco de trás. E aí, ele voltou, abriu a porta e eu não conseguia falar. Então, tipo, eu lembro que eu, assim, passava a mão no peito e o corpo formigando inteiro, a voz não saía. Ele correu pro médico, entrei na cadeira de rodas. E eu tenho flashes, assim, de lembrar do olho do meu filho me olhando assustado, assim, tinha 2 aninhos na época. E esse ponto, eu já gostava do autoconhecimento, já buscava. Mas ali foi a minha grande virada. Eu falei assim, eu não quero nunca mais chegar nesse ponto. O que eu preciso fazer? Porque a gente vai entendendo, como você comentou, Márcia. Ah, tá todo mundo assim, é assim mesmo. Eu que sou fraca, eu que não tô sabendo administrar meu tempo, eu que não tô sabendo isso, aquilo. Você acha que é só com você. Até chegar nesse ponto. E aí eu tomei uma decisão que eu falei, eu vou falar mais sobre isso no meu meio. E aí eu comecei, tipo, porque a gente tem aquele do oi, tudo bem, né? E fica. Aí fala do projeto, aí fala do não sei o quê. Ninguém senta e fala, ai, na verdade, não tá tudo bem. Nossa, tá acontecendo isso. E eu comecei. E quando eu comecei a puxar esse tipo de conversa, falei, gente, é a maioria. Todo mundo. Então, essa foi uma grande percepção que eu tive disso. E aí, você trouxe pontos também interessantes, Márcia. Como perceber? E eu tinha essa fala. Eu falei, parece que tá tudo cinza.
E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito comunicativa. Inclusive, eu gravei um vídeo, porque depois desse episódio do hospital, eu tive um encaminhamento para o psiquiatra. E aquilo é outro choque, né? Primeiro choque é ir pro hospital, o segundo falar, você tá com burnout, é uma crise de ansiedade, o terceiro falar, vai pro psiquiatra. Você não quer ouvir essas coisas, né? Porque você acha que isso vai acontecer longe de você, distante, vai ouvir alguma coisa, né? De alguém, não seu. E aí, naquele momento, eu fui, aí eu saí do psiquiatra, eu já tava fazendo terapia na época, passei no Jardim Botânico, aí fiquei ali, conversei com Deus, fiquei um tempo em contato com a natureza, que eu não fazia mais. A gente vai se perdendo do natural, né? De atividades prazerosas. A gente para de se questionar do que eu gosto de fazer. Então, a gente vai se perdendo da gente. E ali, eu até gravei um vídeo. Eu falei assim, não. Esse vai ser, tipo, sabe? Pisei no fundo do poço para subir. E aí, eu falei, eu tô assumindo comigo um compromisso de olhar. Porque eu vou sair daqui. E aí, eu cheguei pra consulta e falei pro doutor, vou tomar. Precisa tomar medicação? Vou tomar. Mas por quanto tempo? Como que a gente tira? Tipo, nem tinha começado, ele já queria tirar. E aí ele falou, cuidando do teu autoconhecimento, entendendo os seus gatilhos emocionais. E ali eu comecei essa jornada. E logo, nos primeiros movimentos internos, porque aí o que era cinza começa a ter cor. A coisa que, assim, aquele momento que você fala, eu vou no churrasco ou vou ficar largado no sofá assistindo Netflix. Quando você tá exausta, você vai pro sofá, você não quer gente. Você começa a se afastar dos seus amigos. Você começa a perder o interesse em coisas que você gostava antes. Então, o que você amava fazer, parece que tá pesado, você não quer mais. Você vai lá, vou descansar. Mas, na verdade, você não descansa. Porque você tá empurrando com a barriga, empurrando lá, que a gente falava, né, mais pra debaixo do tapete. Isso não resolve. Então, primeiro, preciso olhar. Segundo, preciso entender que o que é comum não é normal. Então, as mães estão todas, né, a maioria sobrecarregada, que hoje a gente fala mais sobre isso, né? Na época não se falava tanto quanto hoje. Então, hoje tem um espaço maravilhoso que é o Mães, para as mães verem, não tô sozinha, não é só comigo. Isso é terapêutico já, por si só. Você saber que não tá sozinho. Segundo, entender, resgatar o que eu gosto. E às vezes chega mães para mim, para mentoria, para hipnoterapia, falando, Flávia, eu quero resgatar a mãe de antes. Aí eu faço um parênteses, eu falo, olha... Tenho uma notícia para te dar. Você não vai voltar a ser aquela pessoa. Só que isso é maravilhoso. Porque você encontra também uma força, uma coisa diferente ali. Que toda mulher tem. A mulher vai estar cuidando de alguma coisa, não é, Márcia? Com certeza. Não é só do filho. Então, assim, ela tem... É da essência do feminino saudável cuidar de algo, né? Então, enfim. E na maternidade a gente traz isso. Aflora essa força própria da mulher. Então, a gente encontrar esse lugar dentro, observar. Eu tô gostando do que eu faço? Eu tô achando o mundo colorido, tá tudo cinza? Eu tô me estressando com facilidade? São os primeiros sintomas, as primeiras observações para não chegar. Porque eu falo, não espere chegar. Porque a gente vai se achando Mulher Maravilha. Não, é só eu dormir menos. Não, é só eu pular essa refeição. Não, é só eu ir lá deixar sempre, né, a louça lavada. E assim, não é importante, super, uma delícia ficar com tudo organizado. Não é para fazer isso todo dia e deixar para lá. Mas é achar blocos, organizar blocos de trabalho ali, para você ter um maior foco e uma maior rentabilidade até, trazendo, é como se fosse uma empresa, né? Como eu gerencio isso aqui, para eu ter meu momento, sim, de lazer e se incluir na própria agenda. Porque a gente não costuma se incluir. A gente está incluindo todo mundo. Foi quando eu tive o burnout, essa foi a primeira conclusão que eu tive. Né? Então, assim, cadê eu? Né? O que eu gosto? O que eu faço que me distrai? E na época eu comecei a fazer caminhada. Acordava bem cedo. E aquilo era um momento, né, meu. Desse, assim, não tem... Agora sou eu. Então, eu vou me concentrar em mim, vou observar como eu tô me sentindo. Isso foi ótimo. Aí iniciei prática de leitura que eu não tinha. Mas isso é num segundo momento. Porque se você tá no burnout e alguém fala... vai pegar um livro para ler, a pessoa quer te bater. Não, jamais. Ela não tem como se concentrar numa leitura. Então, ela precisa cuidar. Aceitar ajuda. Eu vou fazer uma interrupção. Talvez a leitura nem seja aquilo que ela gosta. Então, como é que ela vai incluir uma coisa que ela não gosta? Ela precisa descobrir aquilo que ela quer. É meio clichê algumas coisas que falam, né? Isso, exato. É achar o que gosta. Porque cada um é único. Pra mim, funcionou. Ué, exato. Talvez pra mim E aí, outra. pode complementar essa frase assim, pra mim funcionou. Busque algo que pra você vai funcionar. Exato. Acho que esse é o grande ponto pra quem, né, tá ouvindo a gente e pra quem tá construindo isso. eu pensei muito se eu iria falar sobre isso, mas eu acho que tá bem atrelado.
Aconteceu um episódio no dia do chá de bebê, né? Do Rafael, que agora é Diego. E então, tava eu, o Renan e o Murilo lá na chácara dos pais dele. E de manhã aquela correria, né? Aí tem que arrumar. Minha mãe e minha sogra ainda não tinham chegado pra me ajudar, tal. Arrumando. E muita coisa pela cabeça. Né? E o Renan ali tava com vazamento de água, ele tentando... Aí, no momento, eu viro as costas, vou jogar o lixo fora. Quando eu volto, cadê o Murilo? Meu Deus. Cadê o Murilo? O Murilo tava na piscina, boiando, olhando assim pra cima, assim, boiando. Aí, a hora que eu vi aquilo, eu, Renan, pulei, catei o Murilo, e ele tava bem. Assim, anjo da guarda. Trabalhou bem ali. Ele faz natação, mas ele mais falta do que vai na natação. Ele tem 1 ano e meio, né? Uhum. E, assim, a gente... Eu me culpei porque eu fui a última a virar as costas pra ele. No automático, assim. Ah, ele tá aqui comendo salgadinho, só vou entrar e já volto. E foi questão de segundos. E aquilo me despertou uma coisa que a gente conversou bastante em casa, que é aonde a gente tá desencontrando. Porque os dois ali estavam responsáveis pelo Murilo, mas um ali, outro aqui, e o menino foi. Então, assim, foi um susto. Graças a Deus, ele está bem, ele não se afogou, nada. Ainda levei no hospital para ter certeza. Mas não. Só que o que eu tirei disso? Se eu tô com a cabeça em uma coisa, eu não posso assumir outra. Né? 2 responsabilidades muito grandes. E ele tava ali também olhando o Murilo, mas é assim, não é que é irresponsabilidade, mas é do nada, sabe? É assim, só vou pegar uma água. Aí quando você volta, aconteceu. Sim, é muito rápido. E assim, e entra assim nisso, pra mim, na minha reflexão. Como a gente fica com tanta coisa na cabeça, sobrecarregado, que dá abertura pra acontecer coisas assim, sabe? E naquela, claro, né, eu pensei, eu não quero fazer mais nada hoje, não sei, a não ser agradecer pelo meu filho estar aqui. Então, ouvindo a tua história, talvez esse seja o momento de você parar e voltar os olhos para você. Esse foi o alerta, eu aqui, no né? lugar querendo do burnout foi esse olhando, episódio, porque né? a gente teve uma história, assim, olhar para você, porque talvez tenha sido... Exatamente. Mariana, vamos lá. Chega. É aquele momento crucial. Para aquilo que realmente vale a pena, né? Porque a gente, quando começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, culmina naquilo que, de repente, não é bom pra gente. E talvez nesse episódio aí, é exatamente a vida te falando, viu? Olha para aquilo que realmente importa. Mas lógico. Porque aí a gente tá fazendo nosso papel de mãe. Mas também e pensando, mas o financeiro, mas o namoro, o médico, o bebê. E aí imagina aí começa a viajar. Criar, né? Mas por quê? Porque talvez algumas coisas ali estão tomando muito mais proporção do que deveriam. Excelente. Né? Se a gente tratar tudo no determinado momento que tem pra isso, não precisa trazer na cabeça o dia inteiro. Ficar ali, isso e aquilo. E aí você perde o controle do que tá acontecendo ao redor. Exatamente, porque a nossa mente, ela desfoca daí do mais importante, né? Então, a gente ter esse susto te leva para essa reflexão. Porque algo que eu falo muito é assim, se a gente percebe os nossos órgãos quando ele começa a dar defeito, não é? A gente não acorda de manhã com tudo funcionando e fala, nossa, obrigado estômago, obrigado pulmão, obrigado rim. Com certeza né? não. A gente nem lembra que eles estão aqui trabalhando pra caramba pra gente dar conta. Então, mesmo que esteja num dia absolutamente normal, a gente tem muita coisa para agradecer. E mudar o nosso olhar. Então, esse desfoque, né? Então, começo a pensar, é importante? Mas uma coisa que funcionou, para mim, ajudou muito, foi anotar. Eu era muito resistente. Eu queria ficar tudo na cabeça. A gente tem muitos pensamentos por dia, então a gente não dá conta de ficar processando na cabeça. Então, pega o bloco de notas, anota, tira da cabeça. Fala, isso eu vou olhar na segunda-feira, isso eu vou olhar na terça. Então, e criando, assim, também modos de fazer, né? Com o dia a dia, de pegar tudo isso. Uma vez por mês vou olhar a agenda de vacina, né? Então, se dando soluções e se permitindo
fazer isso. Porque às vezes a gente fala assim, não, isso não serve pra mim. Ok, então vamos achar o que serve pra te ajudar, pra te aliviar. Porque a nossa mente não dá conta. Ela vai perder o foco. Quantas vezes a gente não começa fazendo uma coisa, quando vê, parou de fazer aquela, começou aquela e já tá fazendo outra. Exatamente. E a cabeça pensando em coisas assim, aleatórias. Aí você fala, putz, mas eu tô aqui ou não tô? Exatamente. Tô de verdade ou não tô? Bom, certeza que esse episódio aguçou em você aí uma atenção a você mesmo. De coração, a gente espera que tenha ajudado. Poderia ficar aqui um tempão falando sobre esse assunto. Horas. Mas de verdade, a gente espera que tenha te ajudado. Queria saber se vocês querem acrescentar alguma coisa de tudo que foi dito aqui. E, claro, agradecer vocês duas por estarem aqui falando de um tema tão importante, não à toa que está lá bombando no Mães. Eu gostaria de agradecer, lógico, né, por ter essa oportunidade. Acho que muitas mães gostariam de você conversar. está representando muitas mulheres, né? E eu gostaria também de mandar um abraço para minha rede de apoio, que é a minha mãe, meu irmão, minha sogra. E Feliz Dia dos Pais. Verdade. A gente tá gravando bem no fim de semana. A gente não sabe se quando a gente for ao ar, teremos Diego. Pois é. A gente ainda não sabe. Mas quando a gente pôr no ar, a Mari vai colocar lá, nasceu ou não, ainda não, gente, tá aqui ainda. A gente até pode colocar esse depoimento aqui para dar uma agradecida. E aí, Flávia? A Mari, nesse desfecho da Mari, eu lembrei de uma informação importante para as mães e para as mulheres no geral. Tenham amigas. Amigas que você possa, né, ser vulnerável, que você possa chorar, né? Que você possa falar das suas dores, porque isso realmente ajuda a gente a ter esse fôlego. Então, lógico, busque ajuda profissional, busque autoconhecimento, mas também tenha esse lugar de, olha, não tô bem, olha, aconteceu isso, para ter essa troca, né? Então, busque alguém aí que faça sentido para você, que conecte com a sua verdade e se permita esse lugar de troca. Eu acho que isso também é muito interessante, né? No mais, me despeço. Agradeço a oportunidade. Foi uma delícia estar aqui. Eu falo que tudo acontece 2 vezes na mente. Primeiro na mente, depois na vida real. Então, eu amo esse projeto. Já falei pra Lívia, assim. Então, alegria estar aqui com vocês. Mamães de casa, né, que escutam a gente depois, se cuidem, se acolham, se abracem, né? Tá tudo bem. É possível sair, né, dessa exaustão. Tem um caminho. E hoje, assim, se abracem. E olhem para vocês mesmas. Nem que seja 5 minutinhos por dia, 2 minutinhos por dia, mas se permitam olhar para si mesmas. Fala o seu Instagram, que eu acho que muita gente vai querer te seguir. flaviadutra.mentora. @flaviadutra.mentora. E aí, mães? Eu veio aqui 500 coisas na minha cabeça, mas a principal é... Não somos super-heroínas. Tirem este rótulo de Mulher Maravilha. A gente erra e a gente acerta e a gente faz o nosso melhor. Por favor. Ai, mulheres, vocês são guerreiras. Não, guerreira é a Xena. Eu sou só uma mulher, uma mãe, tentando viver a vida da melhor forma possível. E eu queria só mudar um pouquinho, porque... eu tô tão apaixonada na minha caneca nova. Agradecer os meninos que fizeram a arte. Obrigada, tudo. Produziram, o Arnaldo e o João também. Maravilhoso. Obrigada, meninos, ficou tá muito maravilhoso. bonita mesmo. Daqui a pouco vai estar cheio aqui. É isso aí. Bom, lembrando para vocês seguirem as nossas redes sociais. Em todos os canais. O podcast, o vídeo, é no canal do Novo Dia, no YouTube. Então, tá lá. Mas agora a gente tem um Spotify, porque eu tô chique. A gente tá... ela não para, né? Ela não para. Então, tem todos os canais e deem sugestões de temas. Por favor, só isso que eu peço. E críticas também, pode mandar o que vocês estão achando, porque a gente tá aqui pra tentar aprimorar, pra tentar ajudar, mas também, acima de tudo, pra tentar aprimorar, levar a utilidade pública, né? Porque acho que, acima de tudo, somos jornalistas, então a gente tá tentando... buscar aquilo que é importante para você. Mais uma vez, as meninas, muito obrigada. Mães de Jundiaí, agora estou falando em nome dela, está aberta, certo? Com certeza. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, eu estou lendo um livro, que eu não vou dizer aqui o nome para não pecar no erro, mas ele diz muito assim, que existem coisas que são urgentes, coisas que são prioritárias e coisas que são essenciais. Pensa sobre isso. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau.